Eu escolhi hoje um tema que eu gosto muito. Eu, inclusive, costumo dizer que tem alguns temas que são um pouco indigestos, às vezes, né? Eu acho que não só no movimento espírita, mas também no movimento espírita. Perdão é um tema um pouco indigesto. Pelo menos a gente sempre procura dar rodeios, né? Para poder amenizar, digamos, como seria o verdadeiro perdão. Assim também como a morte é um tema um pouco indigesto. Se a gente perguntar, né? Quem está pronto aqui para morrer e tudo, é difícil. E outros mais. E esse tema eu gosto muito porque tem um capítulo desse livro, Boa Nova. Creio que talvez muitos de vocês já tiveram oportunidade de ler e estudar. É um capítulo 10. E todo o que nós vamos conversar aqui é com base justamente nesse capítulo. Esse capítulo ele traz a famosa, né, de onde surgiu aquela famosa pergunta de Pedro para Jesus. Senhor, quantas vezes deverei perdoar meu próximo? Será 7 vezes? E aí que Jesus responde para ele, não te digo 7 vezes, mas 70 vezes 7. Então, nós vamos iniciar, antes até de passar, só para ler aqui, só para contextualizar o início. Inicialmente, Jesus estava fazendo pregações lá em Nazaré. E nas pregações que ele vinha fazendo, ele vinha desagradando a senhores do local, aos também judeus muito rigorosistas, porque julgavam ele como se ele fosse um revolucionário. Os escravos, né, ouviam as passagens e aquilo despertava neles esperança, apesar deles não estarem sabendo muito bem o que iria mudar, o que ele está trazendo realmente. Mas despertava esperança. E essas esperanças que estavam sendo despertadas criaram incômodo, justamente nesses que eram os donos dos escravos, os donos de terra, também nos judeus rigorosistas. E aí eles começaram a taxar Jesus como um revolucionário, como alguém que veio para criar uma certa anarquia e que as ideias deveriam ser, digamos, abafadas. E aí Jesus, vendo essas dificuldades, digamos, dessa excursão a Nazaré, ele sentiu a delicadeza da situação que fora criada na primeira investida dos inimigos gratuitos da sua doutrina. Ele não tinha feito nada para ninguém. Só que o que ele falava incomodava. Mas ele aproveitou todas as oportunidades para as melhores da nação. No entanto, conta aqui Humberto de Campos para nós, o mesmo não aconteceu com seus discípulos. Filipe e Simão Pedro chegaram a questionar seriamente com alguns senhores da região, trocando palavras ásperas. Faziam defesas apaixonadas de Jesus. Pedro e André advogavam a causa do mestre com expressões incisivas e sinceras. Tiago aborrecia-se com a análise dos companheiros. Levi protestava, expressando o desejo de instruir debates públicos de maneira a evidenciar-se a superioridade dos ensinos do Messias em confronto com os velhos textos. Jesus compreendeu os acontecimentos e calmamente ordenou a retirada, afastando-se da cidade com tranquilo sorriso. Não obstante a determinação e apesar do regresso a Cafarnaum, a maioria dos apóstolos prosseguiu em discussão, estranhando que o mestre nada fizesse, reagindo contra as envenenadas insinuações a seu respeito. Então ele estava em Nazaré, Jesus pregando, começaram a insultar o mestre, Jesus, e eles vendo aquilo tudo, eles começaram a bater boca e defender Jesus. Advogar em nome de Jesus, falar da beleza que era, e começaram a não entender porque Jesus ficou calado e falou, olha, vamos nos retirar. E aí eles retornaram a Cafarnaum, e na retomada a Cafarnaum, eles retornam discutindo entre eles. Não bastasse a discussão na defesa de Jesus contra aqueles que estavam falando mal, chamando Jesus, né, de demônio e tudo. Além disso, eles voltaram e discutiam entre eles mesmos. Aí, passado alguns dias, depois do retorno, aquela situação toda, aquela confusão, que não só em Nazaré, mas na caminhada, né, retornando para Cafarnaum, Pedro e Filipe procuraram avistar-se com o Senhor, ansiosos pela claridade dos seus ensinos. E perguntou,
o Pedro: mestre, chamaram-vos de servos de Satanás. E reagimos prontamente. Ele fala com uma sinceridade ingênua, né, de Pedro. Observávamos que por vós mesmo nunca opoeríeis a contradita. E por isso revidamos aos ataques com a maior força de nossas expressões, dizia Filipe. Convicto de estar prestando um excelente serviço ao mestre bem-amado. Jesus meditava com uma doce palidez, no olhar profundo, e saindo de suas reflexões silenciosas, o mestre interrogou: acaso poderemos colher uvas nos espinheiros? De modo algum me empenharia em Nazaré numa contradita estéril aos meus opositores. Contudo, procurei ensinar que a melhor réplica é sempre a do nosso próprio trabalho, no esforço útil que nos seja possível. Nesse particular, não deixei de operar na minha esfera de ação, de modo a produzir resultados na nossa excursão à cidade vizinha, tornando-a proveitosa, sem desdenhar as palavras construtivas no instante oportuno. Aqui Jesus, ele delicadamente ouviu os questionamentos dos dois discípulos, né? Que não entendiam, né? Estavam chamando de Satanás. E o próprio Tiago também vem e fala, achando que fiz uma defesa. E ele meditou no que eu estava ouvindo e voltou com uma pergunta para eles. E deixou bem claro que seria uma contradita estéril e que ele nunca perderia tempo batendo boca com aqueles que estavam ali naquele momento. E que a melhor réplica, ou seja, a melhor resposta, é a do próprio trabalho. E isso ele fez ao utilizar da palavra construtiva e instante oportuno. O momento certo de saber falar, o momento certo de saber silenciar e até de saber se retirar. Mas ainda assim os discípulos não entenderam. E Jesus permaneceu. De que serviriam as longas discussões públicas, inçadas de doestos e zombarias? Ao termo de todas elas, teríamos apenas menores possibilidades do triunfo glorioso do amor e maiores motivos para separatividade e odiosas distensões. Só devemos dizer aquilo que o nosso coração pode testificar, mediante atos sinceros. Porque de outra forma as afirmações são simples ruído sonoro de uma caixa vazia. Essa última parte, a gente vê que não é um ensino de Jesus para ele. Jesus, ele sabia testemunhar todos os atos dele. Tudo que saía da boca e sai da boca de Jesus, é possível nós afirmarmos que é, digamos assim, vivenciado. O que ele estava dizendo era dos próprios discípulos, que estavam usando da palavra, entrando em discussões, que Jesus, sem falar ali de forma direta, ele falou, é estéril, aquilo ali era estéril que vocês estavam fazendo. Essa contradita que vocês se preocuparam tanto, de forma apaixonada, né? A gente sabe que quando num calor da discussão, não é um bom momento para se dizer. É necessário aguardar a calmaria para se raciocinar melhor e aí conseguir, sim, né, criar uma ponte. Porque ele mesmo fala, qualquer discussão nesse momento, nas discussões públicas, o que se criaria era separatividade e odiosidade em dimensões. Jesus não veio para separar. Ele não veio para bater boca. Ele não veio para impor o amor. O amor não impõe, o amor aguarda. Ele sabe o tempo, que a gente fala o tempo de Deus, né? Que às vezes a gente fica desesperado, porque a gente acha que o nosso tempo é. E ele vem ensinar isso de forma, sem dar um sermão. Você veja que maneira com que ele vai trabalhando é com raciocínio com eles. Primeiro ele fala, olha, aquele pessoal que estava ali discutindo, não é possível tirar flores de espinheiros. O que adianta? Eu não me perderia em discussões públicas, onde tem só zombarias. E além disso, causaria ainda mais separatividade e odiosas dissensões. Eu não vim para separar, eu vim para unir. Mas Filipe, quase que com mágoa, ele fala, mestre,
A verdade é que a maioria de quantos compareceram às pregações de Nazaré falava mal de vós. Filipe entende que estava sendo puxado a orelha de forma muito elegante por Jesus. E ele ficou com mágoa, porque que eu estava te defendendo. Eu coloquei a minha cara tapa. E o Senhor vem me dizer que aquilo ali era uma discussão estéril, que não era oportuno. Então, ele fala, né? Tentando ainda defender o seu ponto de vista. Tinham pessoas falando mal do Senhor. Tinham pessoas lhe querendo mal, não entendendo a sua doutrina e distorcendo totalmente o que o Senhor estava dizendo. E aí Jesus fala, não será vaidade, porém, exigirmos que toda a gente faça de nossa personalidade elevado conceito? Jesus é brilhante, né? Ele podia dar um sermão mesmo em Filipe, falando, você não está entendendo, você não entendeu até agora, não? Mas ele não fala isso, ele fala, olha, não seria vaidade exigirmos que toda a gente faça de nossa personalidade elevado conceito? Ou seja, eu não estou preocupado com o conceito que as pessoas estão tendo de mim. Eu não vou ficar discutindo, querendo fazer minha defensiva. E ele fala, nas ilusões que as criaturas da terra inventaram para a sua própria vida, nem sempre constitui bom atestado de nossa conduta o falarem todos bem de nós indistintamente. Agradar a todos é marchar pelo caminho largo, onde estão as mentiras da convenção. E nós sabemos que Jesus nos convidou para a porta estreita, né? E ele sabe que a porta estreita não tem como agradar a todos. Jesus não agradou a todos. E ele falou, olha, não tem como, no mundo em que a gente vive, em que por ora a maioria, né, ainda somos espíritos muito ignorantes, que ainda temos uma tendência ao mal, ou pelo menos fazer escolhas pelo mal. No livro dos Espíritos mesmo coloca, né, que os espíritos ainda de terceira ordem, digamos assim, são espíritos que têm uma vaga ideia de Deus, não compreendem. Por isso nós questionamos. Por isso que é tão difícil na oração dominical, talvez a parte mais delicada dela é quando nós rogamos, mas falamos que seja feita a tua vontade. A gente não entende a vontade de Deus ainda. E que ela é normal de não ser compreendida devido ao nosso estágio evolutivo. Eles falam no livro dos Espíritos que os espíritos de segunda ordem são os que começam a compreender Deus. Por isso são mais felizes. Porque vivem menos conflitos. Quando eu compreendo o que o Pai quer de mim, eu já consigo melhor estar de acordo com as leis divinas. Quando eu não compreendo, eu indago, eu questiono. Eu sou um adolescente rebelde, onde eu mal sei se existe, por que está sendo feito isso, né? Servir a Deus, continua Jesus, é tarefa que deve estar acima de tudo. E por vezes, nesse serviço divino é natural que desagrademos aos mesquinhos interesses humanos. Portanto, é indispensável consideremos que o conceito justo é respeitável. Mas antes dele, necessitamos obter a aprovação legítima da consciência, dentro da lealdade para com Deus. O que Jesus está dizendo aqui para Filipe? Ele pega e fala que servir a Deus está acima de qualquer situação, de qualquer preocupação individual. Eu não tenho que estar preocupado se está falando mal de mim ou se não está falando mal de mim. Eu vou para servir. Se incomoda, o que eu devo fazer é causar separatividade. É momento de retirar. Não é momento de impor a ideia, de criar situações que ainda vão piorar ainda mais, digamos, o que seria a boa nova. E fala que antes de tudo é preciso ter a legítima consciência, que o conceito é justo. O conceito que Filipe estava tendo era justo? Era justo. Jesus estava sendo insultado? Estava sendo insultado. Aquilo ali é deselegante, é desagradável, é desrespeitoso? Sim, ou seja, o conceito que eles estavam trazendo de tudo ali é justo. Mas antes disso, antes de qualquer conceito, eu precisaria fazer a vontade de Deus. Jesus está entre os espíritos de ordem de primeira categoria. Por quê? Porque está lá no livro também dos espíritos, né? Eles falam que os espíritos dessa ordem, eles estão diretamente ligados a Deus. Não existem barreiras. Eles usam
expressão até muito bonita, que fala assim, eles vivem no seio de Deus. Por isso, quando Jesus falava para nós, né, eu e o Pai somos um, a gente sabe que eles não são um, que eles são figuras distintas, mas não há barreiras, não há interferência. Eu consigo captar o que o Pai quer e mais que isso, eu consigo executar o que Ele quer, sem questionar, sem trazer embaraços, sem precisar ir à terra e vou falhar. Não existe possibilidade de falhar, porque Ele já está integrado com a vontade do Pai. E aí o Simão Pedro vem, mestre, nos acontecimentos mais fortes da vida, não deveremos então utilizar de palavras enérgicas e justas? Aí Pedro, compreendendo a situação, puxa os joelhos e fala assim, então peraí, então eu não devo usar de palavras enérgicas? E ele ainda usa uma palavra, né, bem capciosa, e justas, ou seja, o que nós estávamos fazendo são palavras enérgicas e era justo a defensiva ali. E aí, Jesus fala, em toda circunstância convém, naturalmente, que se diga o necessário. Porém, é também imprescindível que não se perca tempo. Era necessário que eles, os discípulos, estavam fazendo? Se Jesus, que é quem era, né, que é quem é, ele falou assim, opa, começou uma perturbação da ordem, é hora de me retirar. Já não tem mais campo para semear. O solo aqui agora é perturbado. Então, o necessário já foi dito. É imprescindível não perder tempo. Ficar ali era perder tempo. Mas os discípulos não conseguiam enxergar dessa maneira. Como nós, né? Eu acho que os discípulos lembram muito o que nós mesmos fazemos. Na maneira com que a gente tem, a pessoa que a gente gosta muito e que a gente vê de alguma maneira, às vezes, ser humilhada, ou, né, digamos, caçoada, né, em público, ou bullying, que a gente fala tanto, a tendência nossa é inflar e trazer discussões, agressões verbais, o coração dispara. A gente vê que a gente não está no nosso estado normal porque muda até a nossa fisiologia. Às vezes ficamos até, né, um pouco mais rosáceos, nosso coração está disparado, a gente treme, sua frio quando está numa discussão. É porque a gente não está no equilíbrio para poder estar discutindo. E Jesus falava isso, dizer o necessário. E ele sabia que os discípulos não tinham condições de dizer o necessário, porque o estágio evolutivo deles não era o estágio evolutivo de Jesus. Deixando transparecer que as elucidações lhe satisfaziam plenamente, perguntou Filipe. Não lhe satisfaziam plenamente? Você vê que eles são insatisfeitos, né? Fala, e eles cutucam até para... Até na hora que uma hora Jesus vai concordar comigo. E ele fala, Senhor, vossos esclarecimentos são indiscutíveis. Entretanto, preciso acrescentar que alguns dos companheiros se revelaram insuportáveis nessa viagem a Nazaré. Uns me acusaram de brigão e desordeiro, outros de mal entendedor de vossos ensinamentos. Se os próprios irmãos da comunidade apresentam essas falhas, como há de ser o futuro do Evangelho? Filipe aqui já adentrou em outro passo. Bom, não adianta mais argumentar que a gente devia fazer aquilo, discutir. Então tá bem, já entendi o que Jesus quis falar. Mas, na hora que nós estávamos voltando, que Jesus falou assim, retirada, todo mundo. No caminho, os irmãos da comunidade, né, Levi, Pedro, Filipe e assim por diante, começaram a discutir. E ele fala, na hora que a gente estava retornando, alguns companheiros se revelaram insuportáveis. Uns me chamaram de brigão, deve ser aquele que era mais tranquilo, né? Olha, você não devia ter agido assim, se aguçou ainda mais. Ou seja, chamaram de brigão. Outros de desordeiro. Alguns outros de mal entendedor do vosso ensinamento. Deve ter falado para ele, né? Olha, você não entendeu nada que Jesus falou. Jesus vem ensinar o amor. E você estava criando discórdia. Aí ele pergunta, se os próprios irmãos da comunidade apresentam essas falhas, como há de ser o futuro do Evangelho? Se nós mesmos, tá bom, já tem discussão, todo mundo está pegando no seu pé, né, para essas discussões, mas se nós, que deveríamos estar harmônicos, nós não estamos, se eu sou tratado dessa maneira pelos meus próprios irmãos, e o futuro do Evangelho?
O mestre refletiu um momento e retrucou. Eu gosto sempre dessas partes que Jesus coloca, né? Refletiu, silenciou. No livro também, Jesus no Lar, tem muitas dessas situações, onde a gente vê que sempre, quando Jesus é, digamos, indagado alguma coisa, ele para e silencia. É uma didática realmente educacional. E você deixa que o outro fique na expectativa e pense no que está perguntando antes de que responda. Porque Jesus sabia responder a tempo e a modo, né? Aí ele responde. Estas são perguntas que cada discípulo deve fazer a si mesmo. Jesus é de uma paciência tremenda, porque ele não dá sermão. Todavia, com respeito à comunidade, Filipe, pelo que me compete esclarecer, cumpre-me perguntar-te se já edificaste o reino de Deus no teu espírito. Ou seja, você está reclamando dos outros, falando que te chamaram de desordeiro, falando que você agiu de forma errada, falando que você não entende os meus ensinamentos, e que como é que a gente vai conseguir implementar a boa nova com essas pessoas que na verdade não te compreendem. Mas espera aí, deixa eu te perguntar, você que está reclamando, você já edificaste o reino de Deus no seu íntimo? Porque você está falando que o outro não edificou, porque o outro está te cobrando, o outro está te apontando, o outro está reclamando de você. E você? Você já fez isso? E aí eu não coloquei aqui, mas no livro a gente vê que ele responde: não, realmente, eu não fiz ainda. Eu não edifiquei. E Jesus permanece. Dentro dessa realidade, podes observar que se o nosso colégio fosse constituído de irmãos perfeitos, teria deixado de ser irrepreensível pela adesão de um amigo que ainda não houvesse conquistado a divina edificação. Ora, se eu viesse para trabalhar só com irmãos perfeitos, eu excluiria os imperfeitos. E minha boa nova é justamente para os imperfeitos. Jesus veio para os doentes e não para os sãos. Os sãos não precisam de Jesus. Eles já compreendem. Então está falando aqui, você está reclamando que seus irmãos têm dificuldades, te apontaram. Você mesmo reconhece que ainda não edificou. Então, reveja qual que é a ideia do nosso colegiado. Porque é justamente a adesão de amigos imperfeitos. O nosso trabalho é para aqueles que sofrem. É para aqueles que ainda utilizam de violência verbal. É para aqueles que ainda sentem dores físicas e não compreendem o porquê. E não para os perfeitos. Porque seria excludente. O que é indispensável, continua Jesus, é nunca perdermos de vista o nosso próprio trabalho, sabendo perdoar com verdadeira espontaneidade de coração. Se nos labores da vida um companheiro nos parece insuportável, é possível que também algumas vezes sejamos considerados assim. Temos que perdoar aos adversários, trabalhar pelo bem dos nossos inimigos e auxiliar os que zombam da nossa fé. Veja que ele colocou um desafio imenso a Filipe, quando Filipe reclama, deixou a deixa, e aí Jesus vem. Indispensável é nunca perder de vista o nosso próprio trabalho. O que o outro faz, o que o outro dá conta, isso é problema do outro. O nosso trabalho, o que eu posso fazer por mim, através dos ensinos que eu tenho da Boa Nova, me modificando, me burilando, isso vai fazer diferença, porque na doutrina, e a gente sabe isso, independente da doutrina espírita, a gente sabe o que arrasta é o exemplo. O que teve Jesus de grande diferencial, que a gente pode chamar que ele foi o divisor de águas, de tantos outros que vieram e antecederam ele, e que tinham ideias, filosofias tão grandiosas quanto a dele. Mas o que diferenciou de fato Jesus? Ele conseguia vivenciar. Ele vivenciava justamente isso. Ele já tinha nele o trabalho concluído de edificação do espírito.
Então ele conseguia, em todas as discussões, em todas as situações, se manter incólume, digno, amoroso, ainda assim ensinando, porque isso arrastou multidões. E a gente pode lembrar aqui também, né, a gente está falando de Jesus, mas o que fez Paulo de Tarso despertar para as situações dos ensinos de Jesus? Começar a questionar, quando ele viu Estevão apanhando do jeito que apanhava, e ainda assim sendo incapaz de sequer até se defender, porque poderia, né, uma autodefesa, eu estou apanhando. E ele fala, gente, que homem é esse? Que se encontra ali sendo violentado e ainda assim se resigna, ainda assim continua mantendo-se fiel à sua fé, sendo amoroso. E ele não compreendia, e isso arrastou ele. E Jesus ainda coloca, né, que isso, sabendo perdoar com verdadeira espontaneidade de coração. A partir do momento que já não é uma questão de que eu preciso, que por hora eu não sei vocês, né, porque aí cada um sabe de si. Mas, normalmente, a maioria de nós temos que fazer um esforço para perdoar. Eu tenho que fazer um esforço para não ficar ressentida, eu tenho que fazer um esforço para não me magoar, eu tenho que fazer um esforço para não esquecer, eu tenho que fazer um esforço para tolerar, às vezes, até o que é diferente de mim. Então ainda não é espontâneo, porque eu ainda me sinto incomodada com as situações. E ele fala isso aqui, que o trabalho é trabalho para que a verdadeira espontaneidade de coração ao perdoar. E ele trabalha ainda também. Se nos labores da vida um companheiro nos parece insuportável, é possível que também algumas vezes sejamos considerados assim. Isso é uma coisa que me faz refletir muito, né? Quando a gente reclama de alguma situação, de alguma pessoa, que faz às vezes a gente amenizar as nossas duras críticas, é pensar, eu agrado o tempo inteiro? Eu consigo o tempo todo, né, ser gentil com o meu irmão? Eu não consigo. E não tem aqueles que têm tolerância para comigo, que perdoam as minhas falhas, digamos, né, as oscilações de humor. Então, é importante pensar nisso. Que se às vezes um companheiro parece insuportável, nós também é provável, para algumas pessoas, elas olhem para a gente e dizem, nossa, insuportável. Temos que perdoar os adversários. Jesus nos ensina isso, né? Nós temos aí capítulo que fala da misericórdia de Deus e tantos outros. Perdoar os adversários. Trabalhar pelo bem dos nossos inimigos. Veja bem, tem-se um inimigo. E não fala inimigo de morte, não, né? De certa maneira, todo aquele que tem uma ideia contrária à nossa, a gente tem uma certa aversão. A gente justifica o nosso ponto de vista, às vezes, com forma agressiva, e uma crítica muito mordaz. Eles não deixam de ser, às vezes, certos inimigos. E temos que trabalhar pelo bem deles. Você imagina? Nós já tivemos oportunidade de ver em matérias de São Paulo, não sei, eu não vou me recordar o nome aqui dele, mas tem um pai que o filho foi assassinado. E o pai passou aí na prisão acolher o assassino do filho. Conversar com o assassino do filho. Não estou falando que seja fácil, tá? Não estou mesmo. Nem estou falando que eu tenho capacidade de fazer isso, não. Eu acho que quando eu gosto de falar de perdão, talvez é porque eu tenho uma das maiores dificuldades, que é essa questão do perdão. Mas você veja o que Jesus nos traz, né? Trabalhar pelo bem do inimigo. Não adianta nem... Não é questão de não desejar o mal para o inimigo, é trabalhar para o bem. O que ele está precisando? Naquela hora que você vê a pessoa na maior dificuldade, que às vezes você poderia apisonhar um pouquinho, ou falar, tá vendo? Fez isso, agora está pagando. É a justiça divina. Jesus não quer que a gente faça. É a justiça divina, por isso que ele está sofrendo. Jesus quer que a gente estenda a mão e pergunte, o que você precisa? O que é a sua dor? O que eu posso fazer para minorar? Como eu posso te acolher? E a gente tem essa dificuldade, que é natural da nossa evolução. E auxiliar os que zombam na nossa fé. Está debochando da sua fé? Não é para entrar numa contradita, como Jesus falou. Começar a fazer discussões calorosas, bater boca,
Não é isso, é auxiliar. Deixa eles zombarem. Não tem que ali entrar em discussões, fazer defesas. O espiritismo, por exemplo, ele é muito maior de qualquer um de nós. Ele não precisa de nós para defender ele. Os espíritos, eles têm condições, se um dia nós, digamos, distorcêssemos tudo que trouxeram, queimassem todos os livros, todos os registros, acabou? Não, os espíritos, a doutrina espírita, ela vem do plano espiritual para nós. Eles têm condições de refazer tudo. Então, o cuidado, né? E serve também para nós não zombarmos das fés alheias. Nesse ponto de suas afirmativas, Pedro atalhou dizendo: entretanto, para perdoar, não deveremos aguardar que o inimigo se arrependa? Aí Pedro fala: nossa senhora, isso tudo aí que eu tenho que fazer. Mas antes eu não tenho que aguardar que ele se arrependa? E que fazer na hipótese de um malfeitor assumir atitude de lobo em pele de ovelha? Pedro preocupadíssimo, né? Bom, eu tenho um roteiro para seguir, mas, Senhor, não seria mais adequado eu aguardar que o inimigo se arrependa? Jesus fala: Pedro, o perdão não exclui a necessidade da vigilância. Como o amor não prescinde da verdade. A paz é um patrimônio que cada coração está obrigado a defender, para bem trabalhar no serviço divino que lhe foi confiado. Se o nosso irmão se arrepende e procura o nosso auxílio fraterno, amparamo-lo com as energias que possamos despender. Mas em nenhuma circunstância cogites de saber se teu irmão está arrependido. Esquece o mal e trabalha pelo bem. Veja que Jesus, né, o tempo inteiro dando lição. A primeira coisa ele fala: olha, o perdão não exclui a necessidade de vigiar. Né? Não é ser inocente. Se eu sei que existe uma situação que a pessoa ela ainda está num momento frágil e que ela precisa de tempo para poder se reerguer moralmente, eu não posso ir desarmado perto dela. Né? Ao mesmo tempo, eu não posso prescindir o amor. Não é porque existe por hora uma situação que eu não vá utilizar do amor para com ela, sempre com vigilância. E fala que a paz é um patrimônio que cada coração está obrigado a defender, para bem trabalhar no serviço divino que lhe foi confiado. Nenhum de nós, ou poucos de nós talvez, conseguimos trabalhar sem estarmos em paz. Quem trabalha no passe, e trabalha normalmente às vezes, fazendo visitas a hospitais, por exemplo, se você está num momento de fragilidade, não é o momento de ir da paz. Se você não está em paz, se você chega lá e ver a dor do outro, qual que é normalmente a tendência? Você dar o passe e começar a chorar ou não conseguir dar o passe. Para poder ajudar, é preciso estar em paz. A gente não consegue. E aí, sem uma paz utópica, né? Porque nós sabemos também que nós estamos muito distantes da paz. Pelo menos que seria ideal. É a paz mínima para que eu consiga estar. A gente sabe disso até porque reuniões mediúnicas, por exemplo, ou aquele que é o esclarecedor na reunião mediúnica. O dia que o esclarecedor não está num dia bom e que ele resolve ir para a reunião, ele não pode perder a paciência, como às vezes já aconteceram, né? Algumas situações que a gente fica sabendo e que inclusive eu já participei, que você vê que o esclarecedor não está, ele perde a paciência dependendo do espírito. Ou seja, ele não está em paz para poder servir. Ele não cuidou do coração dele para se defender. E aí ele fica fácil de ser desmantelado. E a reunião meio que se desfaz. O que era para ter êxito, você não consegue, porque o espírito alcança o objetivo que ele quer. Que é justamente, às vezes, trazer perturbação ali. E fala também aqui Jesus, né, em relação: em nenhuma circunstância cogites em saber se teu irmão está arrependido. A gente vê isso, né, muitas das vezes, no centro em que eu frequento, na fundação, quando a gente vai tratar desse tema, de tempos em tempos a gente trata sobre perdão. A gente vê a dificuldade, porque normalmente
quando cada um começa a falar das situações vivenciadas, que teve que vivenciar o perdão, né? Perdoar, nunca é o algoz normalmente, eles, ou quando sempre justifica, né? Eu fiz isso, mas o fulano me provocou, mas eu vim muito tempo guardando, não sei o quê, mas... E quando tem, fala, mas a pessoa se arrependeu, inclusive veio e me pediu desculpas, né? A gente vê que Jesus fala assim, olha, você vai ajudar sem perguntar se a pessoa está arrependida. Até para não humilhar. Porque às vezes a pessoa vem até, de certa maneira, ela quer se reconciliar os laços, mas a maneira com que o perdão dá, ele é meio humilhante. Porque eu me coloco numa situação de que quem está perdoando sou eu. Então, primeiro, eu fui o ofendido, ou seja, né, eu sou a vítima, e além disso, sou eu que vou te conceder o perdão. Olha como eu sou generoso, como eu estou sendo bom para com você. E é isso que Jesus fala, olha, não é isso. Quando a gente fala de perdão, a gente não fala do outro. Apesar de estar vinculado a essa questão, a gente não está falando do outro, é de nós. O perdão é uma atitude que favorece a nós. É uma libertação nossa, para conosco mesmo. É um bem viver, é um estar em paz consigo, é um se libertar na hora que você deita, é não deixar amarras para que energias ruins, né, digamos assim, tenham alcance em nós, porque a gente está liberto disso. E ele fala, esquece o mal e trabalha pelo bem. Essa é uma das situações que a gente até vê no livro Evangelho segundo o Espiritismo, aonde que Kardec, né, tentando também dar uma amenizada, é uma opinião minha, porque para mim Jesus é muito claro, quando ele fala que é o perdão das ofensas. Perdoa e ama. E é o esquecimento. Esquecer é esquecer. Não é só não desejar o mal, é amar. Pensa na pessoa que vocês mais amem hoje. Ainda assim, se a gente analisar bem, o nosso amor ainda é um pouquinho equivocado. É um amor ainda que a gente espera algo, tem um interesse de certa maneira, ou tem um zelo excessivo para determinados momentos, ou tem um egoísmo colocado, ou seja, nem aquele amor que por hora a gente ainda é capaz, num momento que é normal, ele ainda é puro, né? Imagina quando Jesus fala de amor, Jesus estava usando a palavra amor de forma equivocada, apenas de forma subjetiva. Não, ele falava de amor mesmo. Isso é algo que nós vamos construir daqui a uns anos, em outros momentos, milênios, né? Creio eu. E que não tem nada demais. Ninguém tem que se sentir culpado por isso. É natural. O Alberto Almeida, no final dos slides, eu trago algumas passagens de um livro do Alberto Almeida, que chama O Perdão como Caminho e o Caminho para o Perdão. E ele trabalha que o perdão é como se fossem etapas que devem ser trabalhadas. Ele põe ali de forma muito simbólica 10 etapazinhas. E ele fala que é sempre possível a gente ir tentando. E a etapa máxima seria realmente o esquecer e ainda conseguir amar aquela criatura que em algum momento foi seu algoz. A gente vê que, na verdade, os desenlaces das mais severas obsessões, eles ocorrem justamente quando a gente consegue, normalmente, voltar com aquela criatura ao nosso seio. Seja no seio da família, a gente passando a ter novamente convívio, criando novos laços, né? Para que possa se desfazer. Porque normalmente hoje a vítima, ela foi algoz na outras existências, né? E às vezes fica um ciclo vicioso durante muitas encarnações dessa maneira. Quando ensinei, continua Jesus, que cada homem deve conciliar depressa com seu adversário, busquei salientar que ninguém pode ir a Deus com um sentimento de odiosidade no coração. Não poderemos saber se o nosso adversário está disposto à conciliação. Todavia, podemos garantir que nada se fará sem a nossa boa vontade e pleno esquecimento dos males recebidos. Ele fala mais uma vez, o esquecimento dos males recebidos. Se o irmão infeliz se arrepender, estejamos sempre dispostos a ampará-lo. E a todo momento, precisamos e devemos olvidar o mal. Boa vontade, lembrando, né, que é uma das questões que mais os espíritos
nos chamam a atenção no livro dos Espíritos, que ele fala, com um pouco de vós tem vontade. Né? Nós temos dificuldade ainda de ter vontade. E ele fala do pleno esquecimento dos males. Porque a gente sabe, pelo menos, eu repito, eu não falo todos, tá, gente? Cada um está em um momento. E não tem como a gente falar que existe questão absoluta para todos nós, mas normalmente quando a gente consegue às vezes esquecer, voltar a criar laços, às vezes com alguém da família, um amigo, alguma coisa assim, que a gente fala assim, consegui conciliar. Mas basta uma faísquinha para que às vezes a gente revire tudo que está no passado e volte a utilizar para argumentar em nossa defesa ou coisa assim. Aí a gente vê que a gente não esqueceu. Né? E é difícil, porque é um trabalho. Foi quando então fez Simão Pedro sua célebre pergunta: Senhor, quantas vezes pecará meu irmão contra mim, que lhe hei de perdoar? Será até 7 vezes? E Jesus responde calmamente: não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Ou seja, quantas vezes forem necessárias. Quantas vezes aquele irmão precisar. Porque nós, e aí voltando, né? Porque a gente fala assim, eu vou precisar perdoar. Nós constantemente precisamos ser perdoados. Quantas vezes dentro da família, dentro do trabalho, a gente precise que sejam relevados algumas atitudes nossas. Quantas vezes nós rogamos a Deus nos momentos de lucidez, em que a gente se depara com um ato infeliz que nós tivemos e que a gente pede, Senhor, me perdoe. Mais uma vez eu estou errando. Mais uma vez eu estou me equivocando. Então nós sabemos das necessidades que nós temos. Né? Imagine o que seria de nós se o nosso anjo protetor, né, o nosso guardião, se as nossas mães e pais, se Jesus, fala assim, nossa, não tem jeito. A gente sabe, nós somos espíritos, a gente sabe que não tem essa questão de não tem jeito. Aí a gente pode até falar, nessa encarnação, realmente, acho que não vai não. Mas não tem jeito? Tem jeito. E comecei agora trabalhando. Santa Mônica, né, começou orando para o Santo Agostinho e deu conta de ajudar ele numa encarnação. Né? Mas ele já deveria vir fazendo essa questão, porque a gente sabe que não existe milagre. Então, é trabalho. E a gente sabe que quem ama, volta quantas vezes forem necessárias. Os piores algozes, eles têm pessoas que os amam, que zelam por eles. Quantos espíritos trabalham nas zonas umbralinas, resgatando aqueles com paciência que têm condições de estarem. A gente percebe isso em várias situações, né? Espíritos que poderiam estar em outras esferas, como a Lívia no livro Há 2000 anos, que já era um espírito já, né, amoroso. E Emmanuel ainda duro, severo, arrogante. E ela, por amor àquele espírito ainda ignorante, ela falou, não quero ir, eu quero ainda ficar, porque eu estou preocupada com ele. Veja como o amor nos fortalece. Porque é como se criasse elos onde a gente quer que o outro venha junto. Do que me adianta me oferecerem todas as auréolas em algum lugar e as pessoas que eu mais amo hoje não puderem ir comigo? Pensa num filho, não sei, né, qual seria a pessoa cara aos seus corações, mas pensa, eu vou te dar tudo, mas você larga esse aí porque esse aí não quer. A pessoa que ama, ela não desiste do outro. Pode até reclamar de vez em quando, porque a gente reclama que a gente não dá conta, né? Mas a gente não desiste. E a gente não desiste porque a gente perdoa várias vezes. Como já fomos, né, perdoados, e ainda continuamos. E aqui eu estou trazendo para vocês, esse aqui é o Fred Lubinsky, ele é PhD em psicologia, ele tem um projeto sobre perdão na Universidade de Stanford, na Califórnia. E ele escreveu um livro que chama O Poder do Perdão. É muito interessante, porque a gente vê que existem estudos de grandes universidades renomadas, pessoas que não têm religião nenhuma, né, como ele, como outros, mas que falam, o perdão, ele salva as pessoas. Ele reestrutura o organismo. Existem estudos mostrando que a pessoa, quando ela fica muito irada com o outro, em discussões, ela dá problemas gástricos graves.
ela dá dor de cabeça, ela dá diarreia, ela se desestrutura tanto, a energia dela fica tão descompassada, que isso culmina no organismo direto. A gente sabe, quando a gente tem uma discussão às vezes muito violenta, a gente deita na cama, a gente não consegue parar de pensar naquele diálogo. Aquele diálogo volta e volta e volta e volta na cabeça da gente. O que eu podia ter dito, o que eu não disse, o que eu não falei, ou por que eu fui dizer isso, porque depois que a palavra sai, ela não volta. E aí, às vezes, são anos para reconstruir uma relação, ou para, novamente, né, a gente conseguir criar laços de confiança. Porque, às vezes, a relação pode até não se destruir, mas você já não confia tanto, porque já foi capaz de falar aquilo comigo. Como foi capaz de dizer aquilo para mim naquele momento, né? E ele trabalha isso, ele tem um projeto lá, e ele fala, o perdão é uma escolha que você faz para estar em paz agora, a despeito do que tenha lhe ocorrido. Veja, ele fala, é uma escolha, não é escolha, porque fulano, não, é uma escolha. O outro pode ser da pior das situações, ou um momento, né, porque eu posso, às vezes eu tenho raiva de uma pessoa, mas eu tenho raiva de uma situação política, eu tenho raiva de um certo escritor, eu tenho raiva de uma música. Por incrível que pareça, existem situações que nos conectam a energias nesse ponto de raiva de situações, né? E que a gente vê, né, a questão da política, do ódio hoje em dia para várias questões, o ódio contra nações, contra determinada religião. E o quanto é desafiante vir nessas religiões. Imagina, vir muçulmano hoje em dia e você ter que ir para os Estados Unidos, onde você é mal visto. Há um ódio, há uma noção de como aquela nação é minha inimiga, aquele pensamento é contrário. Então eu tenho que odiar, porque eu tenho que combater de uma maneira violenta aquilo. E Jesus vem entrando e ele fala que o perdão aqui, trabalhando, é uma escolha que se faz. Por isso que ele trabalha muito na terapia. Porque é uma possibilidade que você tem, olha, se desenlace disso. Se livra. É você que está se prendendo. Não dá para guardar o outro. Para que você possa, a despeito do que tem ocorrido, independente do que ocorreu. É possível a própria pessoa fazer a escolha de estar bem. Esse é um outro estudioso também, da comunidade da Universidade da Virgínia, e que ele fala que perdoar é humano, porque tem gente que fala assim, não, mas perdoar não é humano. Perdoar é divino, é só para os arcanjos. Nós não temos condições de perdoar, nós somos humanos. É natural que eu sinta raiva, ódio, ira. Sim, é natural. Mas é humano e é dentro das nossas possibilidades nós conseguimos. E ele fala, perdoar e esquecer é algo que não faz sentido. Temos que nos lembrar para podermos perdoar. Eu trago essa questão que às vezes pode parecer que ela é, digamos, opositora ao que Jesus nos ensina, que é o esquecer. Mas aqui, esse estudioso, ele trabalha o seguinte, para que eu possa esquecer na terapia, como é que eu esqueço o que me faz mal? Trabalhando aquele sentimento. Se eu não trabalhar o sentimento, eu não consigo. Se eu cutucar ele, colocar debaixo do tapete, uma hora isso pode eclodir. E não é essa a questão. A questão é, eu preciso trabalhar para conseguir perdoar. Eu preciso trabalhar esse sentimento em mim para aí sim conseguir me libertar. E aqui, terminando já, eu estou trazendo a questão propriamente do que vem no livro do Alberto Almeida. Vocês devem conhecer, ele é um médico, né, psicanalista. É um livro bem interessante, é um livro pequeno, que vale a pena. Ele trabalha o perdão com base na doutrina espírita. E ele traz aqui que perdão não é para os arcanjos, como a gente já falou, né? Eles já se iluminaram através do amor. Perdão é caminho de crescimento para aqueles que necessitam aprender a amar um pouco mais. Aqui eu gosto sempre de lembrar, quando a gente fala assim, né? Senhor, pedindo a Deus que nos perdoe. Deus não tem que nos perdoar nada. Deus não se sente ofendido. Quem tem que perdoar é quem se sente ofendido. Eu me senti ofendida com o que ela me fez? Ah, então eu tenho que perdoar, porque aquilo realmente está me colocando, eu preciso perdoar, porque eu me senti ofendido. Mas Deus não se sente ofendido. A gente se sente ofendido com que uma criança de 2 aninhos pegue e fala uma coisa, nossa, que roupa feia. Uma criança de 2 anos. Ela não sabe o que está falando. Deus olha para nós justamente com isso. Vou perdoar de quê? Você mal sabe o que está fazendo. A única pessoa que, digamos, venha a ser violentada por essa falta de trato é você. Não sou eu. Então ele fala isso. E é por isso que Jesus também fala, a gente não tem que saber se aquele
está arrependido, se o algoz está arrependido. Cabe a nós perdoar. Perdão não é atitude de aparência. Aparentemente perdoei, mas por trás eu aproveito para cutucar. Ó, fulano é confiável não, tá? Fulano já fez isso, já fez aquilo. Ou abraço, perdoo para mostrar assim, olha como eu sou caridoso para todos, né? A família toda, olha só, viu? Conseguiu superar, mas no fundo, o quanto menos puder estar, no máximo uma festa de Natal em casa, porque é melhor não colocar. Cunhada com palavras brilhantes, objetivando elogios sociais, perdão é compromisso com a própria consciência, a fim de alcançar paz interior. Aqui lembrando, né? Esses espíritos muito evoluídos, eles conseguem facilmente trabalhar em locais inóspitos, como Teresa de Calcutá, como Chico Xavier, como tantos outros. Por quê? E trabalham com gente que tem dificuldades mesmo de trato, de ter elegância no trato, de ter gentileza, de pedir por favor, com licença, obrigado. A Teresa de Calcutá conta como ela, em determinados momentos, ela era, digamos, ofendida porque as pessoas estavam com fome, elas não sabem o que é ser educado. E aí, como faz? Se fosse eu normalmente ia me cansar, falar, não aguento não. Estou ajudando, não consegue ser nem grato. A pessoa ainda é mal educada. Eles não se importam. Tem aquela também, né, que a gente tem, qual que é aquela aqui do Brasil, que tem um filme muito interessante, que ela pede uma esmola, a Irmã Dulce, né? E aí que ela cospe na mão dela, ela fala, essa é para mim, agora para os meus pobres. Né? A gente de uma grandeza, porque esses espíritos mais evoluídos, eles já conseguiram, não posso falar que eles perdoam como Jesus, né? Não é isso, mas eles já conseguiram sublimar. Eles olham para quem faz isso, como eu disse, às vezes, né, com outras pessoas, que a gente consegue também, quando um infeliz grita e tudo, a gente fala assim, coitado, é um doente. Pode não ser doente no sentido literal, momentâneo, mas naquele momento que ele está irado, a gente vê no Evangelho segundo o Espiritismo que fala que é da ira. Ele fala, se conseguisseis ver vocês mesmos, né, quando estão momentos irados, teriam vergonha, porque somos como animais. Então esses espíritos conseguem trabalhar lá porque eles não se sentem ofendidos. Ah, chamei disso, você é feio, seu cabelo está assim, eu quero aquilo. Eu quero te ajudar. Eu não estou aqui para você receber elogio, para você me agradecer. A maioria de nós, pelo menos, ficaria magoado. Eu estou aqui dando minha cama, como Teresa de Calcutá, toda a cama que ela ganhava, chegavam lá e vinham dormir no chão. Ela ganhava uma cama, ela dava para outro. Aí chegavam, mas madre, eu te dei a cama. Não, mas tinha pessoas precisando. E ela idosa, dormia no chão. É coisas de espírito. Eu não estou falando para sermos, tá, gente? Porque a gente não dá conta de si. Nós não temos evolução para tanto. Mas a gente tem como meta. Porque a gente só consegue ter um pouquinho mais de boa vontade quando a gente tem algumas metas. Perdão não é a conveniência com o equívoco próprio ou de outrem. Antes é assumir as responsabilidades decorrentes do erro reparando. Então não é ser conveniente com o erro do outro. Estou sendo conveniente com o erro do outro, estou sendo conveniente com uma situação. Não é. É assumir as próprias responsabilidades. Perdão é também estação de chegada, mas é, sobretudo, como chegar ao terminal. Logo, é uma caminhada pela qual avançamos cotidianamente para um dia alcançar o portal da própria iluminação. Alberto Almeida. E aqui eu termino o estudo, tá? Trazendo uma reflexão, como eu disse, né? O perdão não é uma coisa simples, eu tenho certeza disso. É um desafio, mas é um desafio que é como se fosse algo que beneficie a nós mesmos. Então, é uma questão de nos esforçarmos, né? A perdoarmos circunstâncias, momentos vivenciados, a não termos desânimo, mas pelo contrário, né? Boa vontade. Divaldo, é uma situação, ele fala que estava sentado chorando porque ele tinha errado. E a irmã Sheila chega para ele e pergunta por que ele está sentado chorando, já tinha metade do dia já que ele estava sentado chorando. E ele fala, irmã, eu errei mais uma vez e eu falo tanta coisa, né, sobre ser caridoso, a boa nova, Jesus.
E ela fala, levanta daí, que você errou ainda vai errar muito, porque faz parte do momento evolutivo. Então, não é nós não errarmos, porque seria muita pretensão, nós deixarmos de errar, mas é lembrarmos principalmente dos ensinos que Jesus nos deu, lembrando da misericórdia, pensando o que o mestre faz nesse momento, e trabalhando etapas, né? Se por enquanto eu não consigo amar o meu próximo, que eu possa pelo menos me conter nas ideias infelizes que eu direciono a ele, né? E aí, com isso, a gente procurando ser misericordiosos, resignados e procurando cada vez mais a paz que a gente tanto almeja através do perdão.